Então, se a gente contar para o nosso corpo, olha, eu tô calma, eu quero ficar mais calma, então eu vou fazer isso. Inspirar profundamente, segurar um pouquinho e, quando expirar, solta o corpo, solta as expressões faciais, relaxa. E esse nervo vai levar lá para o teu cérebro o diálogo seguinte: olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O tema que eu escolhi para a live de hoje é esse, né? Por que é tão difícil mudar? Então vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho sobre por que é tão difícil mudar. Nós estamos atravessando um processo de profunda mudança em todos os níveis. No nível pessoal, no nível profissional, no nível relacional e também no nível social. As atividades do cotidiano que a gente faz, elas já não estão mais da mesma forma como a gente fazia, né? Elas estavam já adequadas em nossa memória, em função das circunstâncias, elas tiveram que se modificar. E isso causou um impacto gigantesco na vida de todas as pessoas, né? Inclusive na nossa. Então, nós tivemos que nos adaptar a sair de máscara, a manter o distanciamento social, a realizar desinfecção das mãos, né, com mais frequência. Então, nós verificamos na prática que até mesmo a forma como nos relacionamos, compreendemos as informações e atuamos também está em momento de mudança. Mudar significa se abrir para o movimento, sair do conforto daquilo que nós conhecemos, daquilo que já foi explorado por nós. Mudar o nosso comportamento é um desafio, é uma das coisas mais difíceis que nós podemos fazer. E hoje nós vamos falar aqui de mudanças, mas de mudanças consistentes, mudanças que sustentam a longo prazo, ou seja, você efetivamente faz a mudança e sustenta, isso gera uma transformação na sua vida. Então vamos entender um pouquinho o que significa mudar. Mudar significa fazer o nosso sistema nervoso trabalhar a nosso favor. Mudar é fisiológico. Você sabia? Nós compomos redes neurais que facilitam a mudança de maneira positiva em todas as áreas da nossa vida. A ciência nos orienta sobre como realizar mudanças e como ela acontece dentro de nós. Por isso, nós precisamos, em primeiro lugar, de razões positivas, de recompensas contundentes para que a gente possa aceitar a mudar, aceitar o desafio de mudar. Mudar, ele requer um conjunto de habilidades emocionais, um conjunto de habilidades racionais, para que as mudanças sejam profundas e não apenas superficiais. Quantas vezes você já tentou mudar algo, mas aquilo foi 1, 2, 3 dias e não persistiu? E aí você volta ao processo antigo. Então, a mudança, ela vai além de um processo emocional. Ela é biológica, é física. Ela envolve fatores que nem sempre partem da nossa força de vontade, do nosso querer, daquilo que a gente pensa em fazer. Eu vou dar um exemplo. Para que as desculpas, né, de ficar como está minimizem e você realmente consiga realizar a mudança que deseja, procure mudar um hábito de cada vez. Né? Vai mudando aos poucos, de maneira clara, estabeleça metas palpáveis, metas crescentes. A partir do momento que você domina um passo, você impulsiona para outro, e assim por diante. Então, em outras palavras, se você quer criar o hábito de acordar cedo, por exemplo, isso é só, né, um exemplo. Você quer acordar cedo, digamos que para fazer uma atividade física. Então, empenhe-se na ação de você sair da cama, respirando fundo logo que você acorda. Você sentiu que acordou? Respira fundo, oxigena o seu corpo e levanta. Evite se virar e dormir mais um pouquinho, ou colocar um despertador para mais
uns 5 minutos, ou seja, acordou, abriu os olhos, respira fundo, é hora de levantar. Evite ter que ficar se convencendo, mas será que é bom? Será que não é? Será que não está frio? Será que eu levanto? A ciência, ela nos mostra que nós temos um cérebro, né, um mecanismo dentro dele, que a gente chama de mecanismo de recompensa. E essa recompensa, ela está associada a necessidades básicas, como, por exemplo, o sono. O sono é uma necessidade básica. Então, querer lutar contra essa necessidade básica, provavelmente você não vai convencer o seu cérebro. Então, para você não discutir com o seu próprio cérebro e ficar naquela, se eu levanto, será que eu não levanto? Será que eu começo a caminhar hoje mesmo? Parece que lá fora está frio. Então, saiba que o seu cérebro sempre vai tender a te convencer a ficar dormindo mais um pouco, porque o sono é uma necessidade básica. Saiba disso. Então, na sequência, quando você acordou e se o seu objetivo é firme, né, a sua mudança de acordar cedo para ir para a academia, você tem que levantar. Acordou, levanta. Não espera pensar, não espera o tempo passar para sua. Aí o seu cérebro já vai entrar com crenças, já vai entrar com várias resistências. Então, na sequência que você acordou, levantou, tenha de fácil acesso o seu agasalho, o seu abrigo, o seu tênis, o lanchinho rápido, leve uma fruta, água para se hidratar. Isso você deve planejar já no dia anterior. Acostume-se a planejar as suas ações para o seu bem. Um autor que se chama Aldo Mandino, no seu livro O Maior Vendedor do Mundo, ele sugere que apenas um hábito pode dominar outro hábito. Ou seja, para deixar um hábito, você deve criar outro a fim de substituí-lo. Então, para mudar, há uma demanda de ações que seguem como um processo. Por isso que as pessoas dizem que é difícil. Tal qual um passo de cada vez, com etapas sucessivas. Então, uma coisa é certa. Em algum momento, o processo demonstra que precisa ser refinado. Novos passos se fazem necessários para que a mudança esperada comece a acontecer. Por isso, a mudança ela é mais do que movimentos automatizados, movimentos mecanizados. Existe vida na mudança. Então, assim você vai refinando. Lembre sempre de uma semente que você planta, cuida dela diariamente, irriga, vê se está pegando muito sol, muda de lugar, né, para pegar menos sol, se isso for uma característica da planta. E esses pequenos cuidados fazem a diferença. Então, como no exemplo que eu dei, ao invés de você, por exemplo, se exercitar pela manhã, você pode refinar isso e melhorar a sua frequência no final da tarde, por exemplo, ou então ao meio-dia. Né? Então, há que se acostumar a criar movimentos em sua vida, para ser autor da sua própria história, abrir caminhos ainda não trilhados, novas possibilidades, há que se ter novas atitudes para se obter novos resultados. Há que se ter algo bem importante, que é a perseverança. Perseverança e consistência para se construir um novo hábito. Um hábito nobre que trabalhe a seu favor, que você encontre virtude em seus esforços e que você usufrua desses resultados. Essa perseverança, ela é bem evidenciada por vários autores quando você tem um objetivo maior. Não a mudança por si só, uma mudança sem um objetivo. Então, assim que você começar a praticar um novo hábito, vai ver por si mesmo que o gerenciamento do seu tempo começa a melhorar significativamente. Espera que eu explico. Se o seu dia às vezes é corrido e parece que ele passou rápido, assim, como num estalar de dedos, e você tinha muita coisa para fazer e nem sempre conseguiu fazer tudo o que você queria. Então, o que acontece? Existe, então, algum movimento interno que não está com centramento, com perseverança, com esse foco que é necessário.
E quando você passa a gerenciar o seu tempo, a planejar as mudanças em sua vida, a ser mais consistente das suas novas atitudes, ter consciência dos comportamentos que você tem que possam ser condicionados, você passa a reprogramá-los. Fica mais fácil você dividir o seu dia em 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas entre deslocamento, alimentação, cuidados pessoais e lazer. E isso tudo é realizado num só dia. Parece até um milagre, né? Nós temos aí 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas para você se deslocar, se alimentar, né? Ter os seus cuidados pessoais e ainda sobra um tempinho para o lazer, né? Isso tudo num dia só. Então, planejamento é importante para o processo de mudança. E durante o processo de mudança, também cabe aqui comentar que o fracasso, que as pessoas chamam, né, de fracasso, muitas vezes ele vem vestido de oportunidade, né, onde se encontra um maior ganho. Ele vem vestido só de fracasso, mas na verdade não é. É onde você vai encontrar o seu maior ganho. É a sinalização que faltava para você ajustar a rota, né, e seguir em frente. Os fracassos, eles ocorrem apenas para ajustar a direção, não para você desistir. Tenha em mente essa premissa. As pessoas dizem que não deu certo porque não era para ser. Né? Essa é a frase mais clássica das pessoas. Eu diria o seguinte, que se algo que você começou, né, de maneira virtuosa não deu certo, apenas você precisa ajustar a rota. Não é que ele não vai dar certo. Ele simplesmente não está da forma como você entende que poderia ser o sucesso, porque você precisa ajustar a rota, melhorar a sua estratégia, colocar energia. Né? As pessoas querem que tudo faça automaticamente, mecanicamente. Né? O que vai enobrecer a sua vida, se essa mudança vai enobrecer a sua vida, é seu de direito. Ela é sua de direito. Então, você lembra o ditado que diz errar é humano e persistir no erro é burrice? Então, observe bem esse ditado, vamos trabalhar um pouquinho com ele. Né? Esse ditado, ele não diz que perseverança no erro é burrice, ele diz que persistir no erro é burrice. Então, vamos entender um pouquinho a diferença, que faz toda a diferença em nossos comportamentos. Olha só, primeiro ponto, tanto persistir quanto você perseverar, eles sugerem o quê? Uma continuação de algo, né? Em outras palavras, seguir em frente sem desistir. É isso que essas duas palavras querem dizer. Agora vem a diferença, preste atenção. Persistir passa a ideia de continuar fazendo a mesma coisa, da mesma forma, né? Tentando mais uma vez, de maneira mecânica, sem estratégia, sem uma inteligência emocional por trás, sem resiliência e sem os ingredientes que nós citamos até agora. Então, a persistência, ela é algo que muitas vezes pode precisar até de um acompanhamento profissional, um acompanhamento psicológico. É o famoso dar murro em ponto de faca. Como vou fazer aqui um jogo de palavras? É teimosia em demasia. Teimosia em demasia. A pessoa fica cega em sua teimosia, na sua insistência. Pode até ser patológico, né? Então, atenção com essa característica. Veja se você não tem essa característica na sua vida. E atenção, né, se você, de repente, observa em algumas pessoas essa teimosia em demasia. Tá? Isso é persistência e não perseverança. Então, vamos focar no que é importante. A perseverança, por sua vez, ela significa manter um propósito apesar das dificuldades. Né? Então, você segue em frente, continua firme em algo que você acredita, sabe que o caminho leva a um objetivo positivo, uma mudança altruísta para o seu bem, para o bem maior das pessoas, dos seres viventes. Então, a perseverança, ela traz força, ela traz clareza, né? Ela traz uma luz para você trilhar o caminho, melhora as ações que facilitam para você atingir os seus resultados. A resiliência, a mudança está presente quando você é persistente e ela é aceita como agente
para atingir o objetivo, para o melhor, para o bem maior, porque está no fluxo, gente. Faz parte de um propósito. É algo em que você não está sozinho. É algo além de você. Então, a atitude de sermos perseverantes nestes tempos é um ingrediente fundamental para realizarmos as mudanças necessárias que vão nos levar a construirmos juntos um mundo melhor. Eu tenho utilizado, confesso a vocês, a perseverança em minha vida até mesmo para estar aqui hoje. Sabe? A minha vida profissional, ela sempre foi embasada no real, no atendimento clínico, 1 a 1, no presencial, de maneira personalizada, né? De forma como que você se interesse pela subjetividade do indivíduo, então, do paciente assistido, né, que você se propõe, e mudar esse formato para compartilhar, né, as mais de 17 mil horas de atendimento clínico que eu venho prestando nos últimos anos, de maneira individualizada no consultório, para um modelo que compartilhe essas experiências, né, conquistadas de maneira online, né, requer realmente uma consistência desse know-how desenvolvido e persistência do meu propósito de ajudar mais e mais pessoas a superar as suas próprias limitações. Então, também eu estou praticando a perseverança dentro de um propósito, que é esse meu propósito maior. Por isso, pessoas queridas, é importantíssimo estar comprometido com a mudança. Procurar se desapegar do resultado logo no início, né? Nem bem começa o movimento, já quer ver o resultado. Esteja consciente de que a mudança é um processo, exige estratégia. E também ela é fisiológica, ela é física. Então, vocês vejam a amplitude da mudança. Albert Einstein disse que o verdadeiro potencial da nossa inteligência está na capacidade de mudar. Portanto, ensinar nossa mente, que é a mente mais conservadora, a ser mais flexível e resiliente, pode nos ajudar neste processo. A flexibilidade cognitiva, ela sugere a impermanência, a inovação, sair do convencional. Na verdade, muitos clamam por mudança. Né? É porque o governo precisa mudar, porque a sociedade precisa mudar. Né? Mudanças das pessoas, né? Reclamam das pessoas, porque as pessoas assim, as pessoas assadas. Mas quando a mudança se faz presente em sua vida, quando é ela, a própria pessoa que precisa mudar, aí ela reclama, porque ela quer ficar no que ela sempre fez, na tão falada zona de conforto. Lembre-se, para enxergar a mudança fora de nós, nós precisamos realizar primeiro dentro de nós. Este é o caminho. Então, para o fluir dessa flexibilidade que desprende o rígido, que desprende o antigo, que vai te auxiliar a ter novas atitudes, a ser o ser humano que você sempre quis, tendo as mudanças necessárias para você seguir em frente, que seja capaz de gerar esse movimento necessário para você mudar, a criatividade, a intuição, elas se tornam ferramentas importantíssimas para o seu dia a dia. Para se abrir para novas possibilidades, a gente precisa ver além, perceber as novas necessidades por novas perspectivas. E nós estamos no momento disso. Eu deixo aqui uma sugestão, eu vou fazer algumas sugestões para vocês nessa live. Eu vou deixar uma sugestão de um exercício para ser praticado por você. Uma parte dele nós vamos praticar agora. Então, veja só, eu sugiro que você caminhe a pé, tá? Pelas ruas da cidade. Caminhe em um parque, observe as pessoas, os seus movimentos, o que elas estão falando, apenas observe como elas gesticulam e se permita sentir o que acontece ao seu redor, mas esteja presente, esteja consciente. Aprecie uma flor, aprecie a natureza e respire conscientemente, de maneira profunda, enchendo os seus pulmões de ar. Nessa semana eu compartilhei com vocês pelos stories, inclusive no feed também das redes sociais,
algo bem rápido e prático de como você respirar, de como você manter a sua presença e se acalmar. Vamos repetir esse exercício. Ele simplesmente é assim: você inspira profundamente, aí você sustenta um pouquinho e expira profundamente. Isso você repete 4 vezes. Inspira de maneira profunda, sustenta um pouquinho e expira. Você pode expirar pelo nariz, você pode expirar pela boca, se de repente está muito cansado e quer né, alguma questão que você passou e quer relaxar, você pode soltar pela boca. Mas permita-se se sentir bem consigo mesmo. Por que eu sugiro esse exercício de respiração? Por que eu postei esse exercício para compartilhar com vocês? Porque nós temos um nervo no nosso corpo que ele responde, ativa determinados comportamentos dentro de nós, se de repente a nossa respiração muda. Então, se a gente contar para o nosso corpo, olha, eu tô calma, eu quero ficar mais calma, então eu vou fazer isso. Inspirar profundamente, segurar um pouquinho e, quando expirar, solta o corpo, solta as expressões faciais, relaxa. E esse nervo vai levar lá para o teu cérebro o diálogo seguinte: olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O corpo pode se acalmar, você pode se acalmar. E aí ele vai para as glândulas que são responsáveis por eliminar componentes neurotransmissores que acalmam o seu corpo, e aí o que acontece? Você se acalma. Você encaminha essa mensagem para o seu corpo. Tá tudo bem. E aí você relaxa e você se acalma. Por isso que é importantíssimo. Então, quando você estiver passeando, quando você estiver caminhando tranquilamente, fazendo esse exercício que eu proponho, inspire profundamente, segure e expire durante o processo. Você vai se sentir melhor, mais consciente, e vai ficar mais calmo. Eu acredito que se você praticou junto comigo, você já deve estar se sentindo mais calmo também. Ao voltar para casa, então você anote o que você sentiu, tá? Os pontos que você considera inspiradores, os insights que você teve olhando a natureza, observando as pessoas. Tem um caderno para isso. Utilize, planeje a sua mudança, planeje ser um ser humano melhor. Queira essa mudança, queira contribuir para o mundo ser melhor. Então, você anota nesse caderno aquilo que você sentiu, sendo mais consciente, respirando com consciência, por exemplo, sentindo o ar e seus efeitos calmantes, na respiração profunda, quais foram suas emoções, sentimentos que te veio na cabeça, se você se sentiu confortável, se ficou melhor, entenda o que te faz bem e alimente isso. Faça o que te faz bem. Realize esse exercício e me conte depois aqui nos comentários, no YouTube, no Face, aqui também no Instagram. Depois coloque aqui nos comentários como que você se sentiu, como que você ficou depois desse exercício. Um outro ponto importante que é gerador de mudanças é o pensamento crítico. Vocês já ouviram falar sobre pensamento crítico? O pensamento crítico é no sentido de você ser capaz de se questionar, de questionar o mundo de maneira curiosa, de maneira comprometida. O pensamento crítico, ele consiste em uma ferramenta valiosa em busca de soluções. O pensamento crítico, ele nada tem a ver com julgamentos, com críticas desconstrutivas ou pensamentos desvairados, Mas é um questionamento embasado em observação, em você se tocar de algumas coisas, de comportamentos, de algumas questões que você vem se comportando, ou pensamentos que você vem tendo, e gerar construtivamente novos hábitos que possam te levar a mudanças consistentes. Tem uma frase que confirma a importância de sermos flexíveis, que diz o seguinte: aqueles que não conseguem mudar, por exemplo, de opinião, eles não conseguem mudar nada na sua vida. Porque a vida é mudança. Enquanto estivermos mudando, estaremos vivendo. Então, nós devemos ter ações que devem inspirar o nosso dia. Eu vou dar aqui um exemplo. Se você está querendo mudar na sua organização de trabalho, por exemplo, abrir espaço para você ser mais produtivo,
inspire-se organizando os seus armários, as suas gavetas, por exemplo. Então, eu diria que se inspirar é algo que você pode fazer de maneira similar. Se você está precisando de inspiração para determinada coisa, inspire-se com outra. E aí você vai mantendo a frequência da inspiração e você consegue trazer para o seu trabalho. Se você precisa se organizar, organize os seus armários, organize suas gavetas, e aí você entra no clima, na frequência dessa organização, e aí você traz essa organização para você realizar na sua vida. Então, se você precisa de criatividade, e a gente já falou que é um item extremamente importante para gerar mudança, inspire-se pintando uma mandala, ou apenas desenhando uma flor, uma árvore que tem do lado da sua casa, ou até mesmo as construções que você enxerga da sua janela, da janela do seu escritório, da sua casa. Mas, enfim, libere-se dos excessos, né? Doe o que você não usa mais, abre espaço para o novo, para a mudança. A gente precisa de espaço para colocar coisas novas. A taça não pode estar cheia. A gente precisa liberar espaço para encher um pouquinho mais. Então, realize pequenas mudanças diárias que vão te incentivar a realizar grandes mudanças. Há muito tempo, assim, que de repente você tem algo que você gostaria de fazer, uma mudança que você gostaria de ter feito. Experimentar um novo alimento, acordar mais cedo para caminhar, como no exemplo que eu dei, respirar mais vezes profundamente, por exemplo. Outro exemplo, você gostaria de agradecer, de ter o hábito de agradecer. Então, agradeça, comece agradecendo a oportunidade de você mudar, né? Agradeça pelas dádivas da vida, agradeça pela sua vida. Aprecie mais a natureza, sintonize-se com ela, delicie-se com aromas naturais que evoquem a alegria, a tranquilidade, a fraternidade. E agora eu quero abrir mais o parênteses e deixar mais uma dica para vocês. Eu procurei gerar um pouco mais de movimento nas lives e oferecer um pouquinho mais de dicas práticas para vocês já irem praticando no seu dia a dia. Então, essa questão de aromas, que vocês sabem que eu adoro e sou muito ligada a cheiros, né, aromas e principalmente o efeito deles no nosso sistema, né, tanto o nosso cérebro e todo o nosso sistema nervoso. Então, eu vou deixar aqui uma dica. Quando vocês descascarem uma laranja ou estiverem descascando limão, você pega essas cascas, coloca dentro de um pote com água, né, e ferve, deixa ferver. Quando essa fervura subir, você desliga e tira as cascas. A água, nessa temperatura de fervura, ela extrai os óleos essenciais dos cítricos, como a laranja, como o limão, que está presente na casca. Então, você tira o cheiro de comida da cozinha, né? Você deixa um cheirinho gostoso de laranja, de limão na casa. É excelente para umidificar o ar. Se você quer umidificar o ar, você deixa ligado, que aí a água vai evaporando, você só tira as cascas, deixa fervendo, e a água vai evaporando e umidificando o ambiente. Nós tivemos aí alguns meses, né, um pouco secos em casa, então, independente se você tem um difusor ou não, na sua casa você pode fazer de maneira natural com o que você tem. Então, ferve as cascas da laranja, do limão, depois que ergueu a fervura, você as tira e pode deixar fervendo mais um pouquinho para que você possa, além de sentir o aroma, umidificar o ar. E aí você aproveita, né, para praticar o exercício da respiração que a gente comentou. Você inspira profundamente, segura um pouquinho, expira, completa e profundamente. Então, você terá dois benefícios. Olha só, o benefício da respiração e do aroma de laranja, né, e de limão, que vão conversar com o seu cérebro emocional. Então, vamos lá, sintonize-se com pessoas que te fazem bem, meus amores. Trabalhem para o bem-estar, para o seu bem-estar. Afinal, ninguém pode oferecer a alguém aquilo que não ofereceu a si mesmo. É a famosa frase, ninguém dá o que não tem. Então, precisamos, né, adquirir, despertar, na verdade, dentro de nós, porque tudo já está dentro de nós. O que a gente precisa é despertar. A gente precisa se conscientizar dessas dádivas que existem já dentro de nós para podermos oferecer, partilhar com a nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, nos nossos relacionamentos. Então, uma coisinha importante, eu vou relembrar lá do início da nossa live. Se ofereça recompensas diárias. Sabe? Se você gosta de
um banho com aromas, né? Aromatize seu banho. Enfim, tenha mais um tempinho para você relaxar, deite mais cedo e leia um livro. Enfim, ofereça pequenas recompensas diárias pelas mudanças que você realizou no dia. É fisiológico, gente. O nosso cérebro precisa de recompensa para manter ou criar um novo comportamento. Então, a gente já sabe disso. Então, vamos aproveitar o que a ciência nos diz a nosso favor. Então, a ciência, ela também nos diz que o ambiente físico e o ambiente social em que a gente vive determina e interfere nas atividades das nossas próprias células neurais. Vejam só, as nossas células neurais, por sua vez, elas também determinam o quê? O nosso comportamento. Eu vou repetir. A ciência nos diz que o ambiente físico que a gente vive, o ambiente social que a gente convive, interfere na atividade das nossas células neurais. E também essas células neurais, por sua vez, determinam os nossos comportamentos. Então, veja só, o ambiente físico que a gente vive, os ambientes que a gente frequenta, fornecem estímulos, fornecem informações que são captados por receptores sensoriais que estão dentro de nós. E essas informações, esses estímulos, eles são convertidos em impulsos elétricos que são analisados e utilizados pelo nosso sistema nervoso central para controlar as nossas respostas vegetativas, que são respostas do nosso corpo, que mantém o nosso equilíbrio, o equilíbrio dos nossos órgãos, que não está sob o nosso domínio. Né? Também vão controlar as respostas motoras, os nossos movimentos. Também vão controlar as respostas cognitivas, que são relacionadas à aquisição de conhecimento, né, para processos como aprendizagem, atenção, a memória. Muita gente está falando sobre isso, né? Sobre o foco, sobre a atenção, muita gente com problemas nisso, muita gente com problemas de memória. Então, saibam que o ambiente físico que a gente vive, o ambiente social, aquilo que a gente faz, né? A gente interfere, esse ambiente interfere nas nossas células neurais. E essas células vão interferir no nosso comportamento. E vejam, essas respostas vegetativas que nós falamos, né, que independe da nossa vontade, as respostas motoras e as respostas cognitivas, né, que são relacionadas ao comportamento, à aprendizagem, à memória, elas constituem os padrões comportamentais que atuam também sobre o nosso ambiente. Modificando também o nosso ambiente. Então, olha só que ciclo, né? O ambiente interfere as nossas células neurais, que interferem nos nossos comportamentos, que interferem, por consequência, no nosso ambiente. Por exemplo, quando a gente faz, quando você pratica esse exercício que eu comentei com vocês, de ferver, um simples exercício de você ferver a água com as cascas de frutas cítricas, isso já vai gerar uma mudança no seu ambiente. Olha só, isso foi gerado por uma mudança que você fez vendo essa live. Então, se veja como a gente se interfere, né, mutuamente, e que essa interferência seja uma interferência positiva na sua vida, que leve interferências ou mudanças positivas, mudanças que te elevem, que te tragam mais saúde, que te tragam bem-estar, que gerem mudanças para o mundo que a gente quer ver, o mundo que a gente quer viver. Essa é a principal, eu diria, pegada dessa live, que eu gostaria muito de despertar este conhecimento, que é científico, e expor isso, abrir para vocês, todos vocês, para que vocês saibam isso. Então, estamos o tempo todo nos modificando o ambiente em que vivemos, nos influenciando mutuamente. Então, eu acredito que você pode estar aí me perguntando, mas, Regina, então por que nós somos resistentes às mudanças? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vejam só, nós somos resistentes a mudanças por uma familiaridade que a gente desenvolveu com o nosso padrão, com as nossas memórias, que já estão consolidadas, porque as experiências, elas nos provam a todo momento
que permanecer daquela mesma forma, fazendo tudo do mesmo jeito, é seguro, né? Já é conhecido, é um terreno que você já sabe o que tem quando você pisa, e a segurança é um princípio básico de sobrevivência que a gente já falou. Então, vejam só, para a gente mudar, a gente precisa literalmente ou não ficar pensando e evitar de lutar contra essa habilidade do nosso cérebro, que é fantástica, de nos defender, né, de gerar essa nossa sobrevivência humana. Então, geralmente, o que não nos é conhecido, a gente refuta. E aquilo que nos é conhecido, a gente evita de mudar. Até que comece a causar algum sofrimento, por exemplo, alguma desadequação, desconforto. Então, muitas perturbações psicológicas, como temos visto nestes tempos, iniciam porque a pessoa simplesmente tem que se adaptar a uma nova condição. E ela resiste a todo custo à mudança. Porém, isso depende, né, do que nós viemos discorrendo até agora, né, nessa live. Depende de resiliência, depende da aceitação, depende da disposição para mudar. Então, quando você promove mudanças internas, como a gente acabou de ver, o seu ambiente também muda, seja ele social, seja ele físico, pode inclusive as suas amizades mudarem, né? Então, além disso, você vai precisar de tempo para investir no processo de mudança. Agora, eu tenho uma boa notícia, é que você vai ter ganhos, inclusive no seu tempo, como a gente já falou. Né? Você vai ter ganhos na sua saúde, você vai ter ganhos no seu bem-estar, nos seus relacionamentos, na sua produtividade, na realização dos seus sonhos. Então, eu faço uma perguntinha aqui para você agora. Qual mudança você vai começar hoje? Hein? Você já tem aí em mãos? Já está escrevendo aí no seu caderno? Eu encorajo você a anotar. Precisa assinar, né? Deixar comprovado. Eu quero mudar tal coisa. Se comprometa com essa mudança. As pequenas mudanças pessoais, elas carregam o poder de mudar a sociedade, de mudar o mundo. Então vamos juntos nessa? Vamos realizar essas pequenas mudanças, e vamos juntos, vamos seguir em frente. As limitações do que gostamos de fazer estão fortes para mim nessa pandemia. Opa, Rejane, a vida só está me exigindo mudanças. Exato, que legal, que bom ter você aí, que bom ver que você está bem. Agora é um processo realmente, né, de mudança. Todos vocês estão aí, realmente as mudanças não são fáceis, mas eu deixo aqui, né, para vocês essas dicas para que vocês já comecem a mudar e se comprometam com elas. Essa semana é uma semaninha, veja, Rejane, no seu caso, essa semana é uma semaninha ótima para você se comprometer, pega uma mudança delas, né, como a gente conversou no início da live, pega uma mudança que é bem importante para você, é algo que você tem lá de dentro do fundo do seu coração e que, de repente, você ainda não conseguiu realizar. Pega ela, anota, se comprometa e a gente vai conversando aqui ao longo das lives. Você tem também, né, no nosso grupo, fique à vontade em trocar ideias, vai ser um prazer para mim compartilhar, né, com vocês esse conhecimento para que vocês realizem efetivamente as mudanças em sua vida. Lembrem-se, respirem fundo, acalmem-se, durmam bem, iniciem o dia renovado, curtam o seu dia com consciência, produzam, relaxem, intercalem, produza, relaxem, produza, relaxem, e vai intercalando durante suas atividades do dia. Vocês viram que é bem rapidinho, leva poucos minutos, nem 2 minutos, você já acalma o seu sistema nervoso. Então, eu desejo um forte abraço para vocês, que vocês tenham uma ótima noite